Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos aqui, né? A gente vai dar início aqui ao nosso sermão e a gente vai falar um pouquinho sobre a ressignificação familiar dentro da terceira idade. Nas últimas semanas a gente tem falado sobre esse tema, né? Sobre a ressignificação familiar. A gente falou sobre a ressignificação familiar nos casais, né? Entre pais e filhos. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a ressignificação familiar na terceira idade. Amém, irmãos? E para poder acompanhar aqui, né, nesse tema, a gente vai acompanhar aqui com Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, a gente vai ler dos versos 1 ao 18. Ruth, capítulo 1, a gente vai ler dos versos 1 ao 18. E o texto de Ruth, capítulo 1, dos versos 1 ao 18, diz o seguinte: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram eufrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lugar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que vierem comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperarem até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja como sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo. Que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separará de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, a compreender a tua mensagem, a compreender o teu evangelho, Pai. Que de fato, Pai, famílias possam ser ressignificadas, Pai. Que pessoas que têm andado na velhice possam encontrar sentido a partir dessa mensagem, Pai. Que o Senhor possa ser glorificado. O Senhor é a pessoa mais importante aqui essa noite, Pai. Então glorifica o teu nome e converge a tua mensagem em nossos corações. Amém. Irmãos, o século XXI, ele é marcado pelo avanço da tecnologia, o avanço da medicina, né, o avanço das ciências e, consequentemente, com o avanço da medicina, com o avanço das ciências,
também a longevidade de vida passou a marcar o século XXI. Né? As ciências elas avançaram, a medicina avançou e, por consequência, as pessoas vivem mais. Né? As pessoas agora podem desfrutar de uma vida longa. Né? Hoje, no século XXI, se vive muito mais do que no século anterior, né? E ainda mais do que nos séculos anteriores. Né? Nos séculos anteriores chega a ser engraçado porque as pessoas morriam de coisas que hoje a gente trata com maior facilidade. Né, com uma cirurgia simples, às vezes nem precisa, mas o fato é que a medicina avançou, né, as ciências avançaram. O Gabriel, que estuda aqui, ele também tem familiaridade, né, e comprova isso. A gente que também vive na sociedade pode perceber isso. É uma marca hoje do século XXI a gente viver mais. No entanto, apesar da gente viver mais, apesar da gente ter o benefício da vida, apesar da gente ter o benefício de poder viver mais, a grande realidade é que o envelhecimento também tem seus desafios. Né? Com o tempo, com essa longa jornada, a gente perde familiares, entes queridos, amigos que tinham muito vínculo com a gente vê os filhos saindo de casa e, muitas vezes, o que acompanha o nosso envelhecimento é a solidão, é o vazio. E é exatamente sobre isso que o texto de Ruth afirma aqui para a gente. Ruth perdeu o seu marido, Ruth perdeu os seus filhos e ela começou a viver um vazio, um sentimento de solidão muito grande. Mas é interessante que o livro de Ruth, irmãos, ele é situado no período dos juízes, entre o momento em que Canaã é povoada, né, entre o período em que os israelitas se fixam em Canaã, até o período em que se estabelece a monarquia no povo de Israel. É nesse período entre a monarquia e o período em que o povo chega em Canaã que acontece esse período dos juízes, e é exatamente dentro desse contexto que a história de Ruth acontece. Né? E aquele contexto era marcado por turbulências, por guerra civil, né? Por uma seca muito grande, porque se chovia com pouca constância na antiga Palestina, e por isso, né, havia seca nas colheitas, seca nas plantações, e as pessoas começaram a passar fome. As pessoas passaram a não ter o que comer naquele contexto. E é dentro desse contexto que a gente vê o texto de Ruth, capítulo 1, se iniciando. O marido de Noemi, chamado Elimeleque, ele é chefe da família de Noemi. Ele é esposo de Noemi, ele tem 2 filhos chamados Quilion e Malom, e eles começam a viver uma seca em Jerusalém. Eles começam a viver uma seca dentro do país de Israel. E por isso eles decidem ir para Moabe. Né? Moabe é uma cidade, é um país, na verdade, que fica ao leste do Mar Morto. E eles foram para uma planície que era muito fértil, uma planície que era muito frutífera. E eles entendiam que, de alguma forma, se eles fossem para lá, eles poderiam ressignificar e dar uma perspectiva nova para sua família, né? Porque era um tempo de muita fome e seca em Israel. Muito embora Moabe seja um país idólatra, de deuses pagãos, né? Inclusive, o povo de Moabe era conhecido como os descendentes de Ló, né? Porque Ló ele teve relações com a sua filha, e dessa relação com a sua filha, ele teve Moabe. Né? E por isso que a descendência de Moabe, que é fruto do pecado de Ló, é configurado dentro do povo de Moabe como descendente de Ló e fruto do pecado de Ló. Mas Elimeleque ele não estava preocupado com a fama daquela cidade, com a fama daquela terra, ele só queria dar uma outra perspectiva para sua família em meio à seca em Judá, em Belém de Judá. Então eles partem para Moabe, sendo que assim que Elimeleque chega, ele morre e deixa Noemi, deixa Quilion e Malom para viverem só a partir de agora, mãe e filhos. Logo em seguida, os filhos de Noemi eles se casam com Orfa e Ruth, e aí é que entra Ruth na vida de Noemi. Mas passados 10 anos em que eles já estavam instalados em Moabe, os filhos de Noemi também morrem. Aquilo que de alguma forma poderia servir de alento para Noemi depois da morte do seu marido, vendo seus filhos se casando e dando uma descendência, agora
foi jogado por terra, porque os seus filhos também morreram. Os seus filhos também passaram pela morte. E a partir dessas perdas, a partir da perda do seu marido, da perda dos seus filhos, ela viveu um vazio muito grande. Ela viveu uma tristeza muito grande e a sua família, ela deixou de ter sentido para ela. A gente teve uma queda de energia, mas a gente vai estar voltando aqui na nossa mensagem, exatamente da onde a gente parou, quando essa queda de energia acabou circunstanciando a gente aqui a ter que parar o nosso vídeo. Amém? E a gente parou aqui da parte em que Noemi havia perdido o seu marido, né, logo assim que ela havia se instalado em Moabe, fugindo da fome, fugindo da seca de Jerusalém, ela perde o seu marido Elimeleque. Logo em seguida, ela perde os seus 2 filhos, depois que eles haviam se casado com Orfa e Ruth, e assim se instaura no coração dela um sentimento de vazio, um sentimento de dor, de falta de significado familiar muito grande, porque ela havia perdido toda a sua família. E assim que ela perde toda a sua família, ela decide voltar para Belém, voltar para Belém de Judá, porque ela havia ouvido rumores de que em Belém de Judá as coisas haviam melhorado, né? A seca havia terminado, as colheitas estavam acontecendo naquele momento, então ela decide voltar. Mas é interessante que quando ela volta, ela diz o seguinte: eu saí de Jerusalém, eu saí de Belém com as mãos cheias, mas agora eu estou voltando com as mãos vazias. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Que ela não só perdeu a família dela, mas também ela quebrou financeiramente. Ela não tinha mais dinheiro. Então ela não tinha família, ela não tinha mais dinheiro, ela estava velha, ela já estava na terceira idade, ela havia envelhecido e já não tinha mais como oferecer tanto para Orfa como para Ruth outro filho para poder dar em casamento. Porque nas mais otimistas possibilidades, mesmo que ela casasse com alguém, ela teria que ter filho, esses filhos teriam que crescer e aí depois elas casarem com os seus filhos. Seria extremamente inviável. E assim, nas melhores possibilidades. E é interessante que a partir disso, ela se aprofunda numa terrível tristeza, numa falta de significado muito grande, porque ela havia perdido rigorosamente tudo. Ela perdeu a família, ela quebrou financeiramente, ela foi para Moabe com a perspectiva de melhorar de vida e ela perde rigorosamente tudo. Então, ela se vê sem objetivos naquele momento em Moabe e decide voltar para Belém. E é interessante que Noemi, ela passa a entender que a vida dela estava desinteressante para as suas noras, porque ela pede para as suas noras para elas irem embora. Vão embora, eu não tenho nada para poder oferecer para vocês. Eu não tenho nada para poder contribuir à vida de vocês. Eu já estou velha, não posso dar recursos humanos para você, dando outro filho em casamento. Eu, enfim, perdi tudo, não tenho dinheiro. Eu estou literalmente no fundo do poço. Eu não tenho mais o que oferecer para vocês. Vão embora. E é interessante, irmãos, porque na sociedade antiga era normal que os idosos, que as pessoas mais velhas, elas fossem detentoras da sabedoria. Os mais velhos, pelo simples fato de terem vivido mais, pelo fato de terem uma dimensão mais profunda da vida, então ela deveria ser ouvida. Então ela deveria ter a atenção das pessoas, porque pelo fato dela ter vivido mais, então ela tem alguma coisa para poder oferecer. No entanto, no século XXI, quais são os valores da sociedade? Aquilo que é novo, o futuro, aquilo que corresponde ao avanço da sociedade, aquilo que é futurista. E cada vez mais os jovens se enquadram e se colocam na posição daquilo que é um valor na sociedade. E cada vez mais os idosos, eles têm se desconectado e perdido o tato social com essas demandas de atividade. À medida que eles envelheceram, à medida que o tempo passou, a sociedade também passou. À medida que o tempo passou, eles se desconectaram da sociedade. E por isso, eles possuem o sentimento de que não tem algo para poder oferecer, porque a tua vida está desinteressante, porque a sociedade vive numa outra rotação.
E é interessante que essa desconexão social, essa falta de tato, ela não acontece só na sociedade, mas também dentro da família. Porque quem compõe essa sociedade são seus filhos, seus sobrinhos, sua nora, seu genro e boa parte da sua família. Eles se encontram inseridos nessa realidade que é nova, que contempla o avanço, né? Eles estão a todo vapor no mercado de trabalho. E cada vez mais dentro de casa, a gente percebe que a gente não tem mais uma posição de destaque. Aquilo que a gente fala não tem mais relevância, porque a gente está totalmente desconectado da realidade. E é interessante também notar, irmãos, como quando a gente entende que a nossa vida está desinteressante, toda vez que a gente entende que a gente não tem algo para poder contribuir, a gente perde o significado da vida. A gente perde o significado na família, a gente perde o propósito. É extremamente interessante como a falta de possibilidades de poder se sentir útil e válido dentro de casa nos tira o significado de viver família. E é exatamente isso que acontece muitas vezes na realidade de quem está envelhecendo. No entanto, irmãos, na mesma medida em que nós nos sentimos desconectados da sociedade, desconectados da nossa família, Noemi, naquele momento, também não só se desconectou das suas noras, né, porque ela achava que não era mais interessante para elas, mas ela se desconectou de Deus. Notem que no versículo 13, ela diz o seguinte: vocês iriam esperar eles crescerem, no caso os filhos, que ela poderia dar porventura se de fato casasse e eles crescessem até que elas pudessem casar com ele. Ela diz o seguinte: iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem casar e esperar deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ou seja, naquele tempo antigo era comum a gente associar as circunstâncias difíceis ao fato de Deus estar caminhando ou não com a gente. Então, para ela foi muito mais fácil dizer que Deus virou as costas para ela do que dizer que ela rejeitou Deus, do que ela se distanciou de Deus. Foi ela que havia rejeitado a possibilidade de caminhar com Deus, mesmo diante de ter perdido sua família. Era extremamente normal que isso acontecesse naquele tempo. Ela deixou de contemplar a possibilidade de caminhar com o Eterno, mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio do luto, mesmo no meio de ter perdido tantas pessoas importantes. No entanto, irmãos, mais triste do que perder a nossa família, do que perder entes queridos, do que perder nosso filho, do que perder nosso marido e se descolar da realidade e se desconectar e perder o tato social com as coisas e entender que se tornou desinteressante para as pessoas é se desconectar de Deus. Mais triste do que tudo isso é a gente se afastar de Deus, porque quando a gente se afasta de Deus é aí que a gente perde tudo, porque Deus de fato é tudo. Quando a gente perde coisas que são importantes para a nossa vida e a gente sente o luto, sente o lamento dessa situação, a gente não perdeu tudo. A gente perde tudo quando a gente abandona Deus, quando a gente rejeita Deus. Então, muito mais triste do que entender que a gente perdeu tudo no meio dessas dificuldades é se afastar de Deus e ter que experimentar de fato aquilo que é perder tudo, porque Deus é tudo. Deus é aquele que de fato traz sentido para a nossa vida e torna a nossa vida interessante. E dá sentido para aquilo que de fato a gente pode oferecer para os outros. E foi exatamente isso que aconteceu com Noemi. Noemi entendeu que a sua vida estava desinteressante porque Deus virou as costas para ela. Mas Deus não virou as costas para ela, Noemi virou as costas para ela. E por trás de todo o sentimento de desinteresse, há um afastamento de Deus. Por trás de todo o sentimento de falta de significado dentro da família, existe um afastamento de Deus. Existe uma desconexão de Deus. Então o chamado de Deus hoje para nós é: se conecte a Deus novamente. Se você se desconectou da sua família, do tato social com a sua casa, se reconecte a Deus. É interessante que depois que ela se sente desinteressante para sua família, desinteressante para aqueles que haviam sobrado na sua casa, que no caso eram suas duas noras, ela disse o seguinte: olha, volta para Moabe, no caso permanece em Moabe,
segue a sua vida, se casa de novo, coloca a sua vida para frente, porque eu sou um fardo para vocês. Caminhar comigo vai ser um peso, caminhar comigo não vai ser bom para vocês, porque vocês são jovens e têm a vida toda pela frente. Então, Orfa e Ruth, elas começam a chorar muito alto, a se comover com aquela situação, e elas dizem, eu não vou arredar pé de você, eu não vou arredar pé. Mas Noemi insiste e fala, vai embora, eu não tenho o que oferecer para vocês. Então, elas choram de novo, se comovem com aquela situação, mas, naquele momento, Orfa segue seu caminho, dá um beijo de despedida em Noemi e vai embora. No entanto, Ruth permanece. Então, depois de um último apelo de Noemi para poder fazer com que Ruth fosse embora, ela fala, Ruth, minha filha, volta para o seu povo, volta para o seu Deus e segue a sua vida. Ruth responde Noemi com uma das frases mais bonitas, uma das declarações mais bonitas de amor que toda a Bíblia já pôde presenciar, que é a declaração de Ruth para Noemi, quando ela diz o seguinte, não insista, aonde fores, eu irei, para onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Naquele momento, Noemi percebeu que não poderia fazer muita coisa para poder persuadir Ruth a fazer outra coisa, então ela permite que Ruth vá com ela para Belém e envolva ela na sua vida. E a partir daquilo, Ruth, em Belém, ela começa a trabalhar na lavoura das terras daquele que seria o parente mais próximo de Noemi, que era Boaz. E para fazer, e poderia haver a possibilidade de que Boaz resgatasse a possibilidade dela casar com Ruth e dar uma descendência para Noemi. E é exatamente isso que Boaz faz. Boaz, na sua bondade, no seu amor, ele decide resgatar esse direito e casar com Ruth. E depois que ele casa com Ruth, ele dá uma descendência para Noemi. Ressignifica a vida de Noemi, dando não só um neto, mas a possibilidade da família dela frutificar através daquela descendência. A grande realidade, irmãos, é que Noemi não estava só. Ruth sempre foi a nora dela. Ruth sempre foi a família dela. E não tinha por que ela achar que ela seria um fardo para Ruth, de que ela seria um peso para Ruth. Na verdade, Ruth sempre amou Noemi. Ela nunca esteve disposta a soltar da mão de Noemi. É interessante que hoje a gente vive no tempo da individualidade, né? Das muitas demandas, das muitas agendas, da correria, das demandas, dos trabalhos e etc, etc, etc. Hoje os jovens, entre a faixa de 20 e 40 e poucos anos, eles vivem uma vida muito agitada, que demanda bastante trabalho, muitos problemas, muitas atividades, e dentro dessa correria do dia a dia, aqueles que hoje não se encontram mais com tanta vitalidade na terceira idade, acham que de alguma forma eles podem ser um peso para eles. Mas, irmãos, para você que hoje vive uma caminhada de envelhecimento, nunca se esqueça, a sua família continua te amando. Os seus filhos continuam te amando, os seus sobrinhos continuam te amando. A sua nora, o seu genro, continua te amando. Assim como Noemi permitiu que Ruth fosse envolvida na sua vida, para que de fato a sua família fosse ressignificada, também permita que a sua família, que os seus familiares se envolvam também na sua família. Porque só assim você vai conseguir, de fato, ressignificar a sua vida familiar. De fato, você vai conseguir encontrar sentido para a sua família. Só quando você deixar de lado os seus achismos e o entendimento de que, de alguma forma, você se entende como um peso para a sua família, é que você vai ressignificar a sua casa, a sua família, se inteirando e se conectando à realidade dos seus familiares. Mas é interessante também, irmãos, que no texto, voltando um pouco no texto, quando Ruth faz aquela declaração para Noemi, ela diz, agora o seu Deus vai ser o meu Deus. É interessante que Ruth, ela usa o termo Yahvé para designar o Deus que ela queria passar a seguir, que era o Deus no caso de Noemi. E Yahvé é um termo específico para denominar o Deus de Israel.
Ela não usa Elohim, que é o termo para designar as deidades, os deuses gerais do Antigo Testamento. Ela fala, Noemi, a partir de agora, Yahvé também é meu Deus. O seu Deus agora também é o meu Deus. E notem, irmãos, que Ruth enxergou alguma coisa de especial na vida de Noemi. Ruth enxergou alguma coisa de especial naquela família de israelitas. E foi por isso que, em primeiro lugar, não foi Ruth que ressignificou a vida de Noemi, foi Noemi que ressignificou a vida de Ruth. E só a partir desse momento em que Ruth pôde ter a sua vida ressignificada por Deus através da vida de Noemi, mesmo que Noemi não soubesse, que só depois Noemi teve a sua vida ressignificada por Ruth. Foi a partir do momento em que o Deus de Noemi ressignificou a vida de Ruth, que ela também teve a sua vida ressignificada. Então, irmãos, o que esse texto está querendo dizer para você essa noite é, apesar de você ter perdido os seus entes queridos, apesar de você se sentir desconectado da realidade, sem tato social, ou seja lá o que for, nem a morte, nem a vida, nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada vai te afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. E se você tem Deus, então você sempre tem alguma coisa de interessante para poder contribuir. Noemi tinha. E deu para Ruth, mesmo sem saber. E Ruth teve a sua vida ressignificada. E só depois que Noemi pôde envolver Ruth na sua vida e pôde ter também sua vida ressignificada. Mas foi Deus que proporcionou, no final das contas, todas essas coisas. Você sempre tem alguma coisa para poder oferecer quando a sua vida se encontra em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você tem um sentido. Em Deus, você tem algo de importante para poder oferecer, porque o Deus de todas as nações, o Deus de todo esse universo, Ele é o Deus da sua vida e Ele habita no seu coração. Você não perdeu o seu significado de vida, você não perdeu o seu propósito porque você se tornou velho. O mesmo propósito que hoje se encontra dentro do seu coração é o mesmo propósito vivo que existia também na sua jovialidade. É o mesmo propósito. O seu exercício continua a ser glorificar o nome do Eterno. E porque você tem esse ofício grandioso, então você ainda tem algo para oferecer, por mais que você não ache, para sua família. Você tem algo para oferecer, porque o Deus da sua vida é infinitamente poderoso. O Deus da sua vida é infinitamente especial para ressignificar a sua vida e te tornar uma pessoa digna de ser interessante e contribuir para a vida de outras pessoas. É interessante, irmãos, que Noemi ela sai de um estado de indigência, sem dignidade, perdida na sua angústia, na sua amargura, para viver um propósito e ter a sua vida ressignificada por Deus através da vida de Ruth. Mas notem que a vida dela é ressignificada através da vida de Ruth, recebendo um neto, dando um novo alívio para a sua vida, um novo fôlego para a sua vida, vendo a sua descendência progredir, vendo a sua descendência frutificar. Mas Deus ele não só ressignifica a família de Noemi, dando a ela um neto e fazendo prosperar a sua descendência, mas dentro da própria descendência de Noemi, Deus havia dado Jesus Cristo. Jesus Cristo fazia parte da descendência de Noemi. Deus ele não só ressignificou a vida de Noemi, mas também colocou o próprio filho dele na descendência de Noemi, mostrando que Deus ele ressignifica qualquer quadro, qualquer realidade e nos dá um propósito. E esse mesmo Cristo que passou a fazer parte da descendência de Noemi é o Cristo que se entregou como oferta pelo nosso pecado, não só para nos salvar, mas também para ressignificar a nossa família, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E é interessante que no alto da cruz, quando Jesus está lá, prestes a entregar o seu espírito, ele vê João e Maria. E ele diz para ambos, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho. João e Maria, eles não eram parentes. O discípulo de Jesus não era parente da sua mãe. Mas o que Jesus quer dizer quando ele afirma, eis aí a sua mãe, eis aí o seu filho, é que Jesus ele não só morre pelos nossos pecados e nos salva, mas ele também nos dá uma nova família espiritual. Ele também nos dá uma família pela qual a gente pode ser envolvido numa realidade de amor, unidade, misericórdia pelos séculos dos séculos dos séculos.
Amém, irmãos? Jesus, ele não só ressignifica a sua vida, ele não só te salva, mas ele te dá uma nova família, uma família que vai te envolver numa realidade de amor. Então Jesus, irmãos, é resposta para a sua casa, Jesus é resposta para a sua família, Jesus é resposta para a sua terceira idade, ele tem um propósito para a sua vida, ele deseja fazer a sua vida, por mais que você não entenda, interessante para os outros, com algo que de fato você possa contribuir, porque o Deus dos exércitos, o Deus desse universo, ele habita em você. E porque ele habita em você e ele pode transformar a sua vida, então de fato você é especial. Porque o Deus especial de todo esse universo, ele também habita no seu coração. Amém? Vamos orar? Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.